Autoestima é uma dessas palavras que surgiu no campo da psicologia como um conceito e foi pouco a pouco fazendo parte do vocabulário popular. Por isso, é comum a gente ouvir hoje em dia pessoas dizendo que precisam melhorar, entre aspas aqui, a sua autoestima, ou que têm ou estão com a autoestima baixa. Para a maioria das pessoas, ter autoestima elevada significa basicamente gostar de si mesmo. Nesse sentido, uma pessoa que tem uma boa autoestima seria aquela que possui uma visão positiva de si. De fato, a autoestima é um conceito que se refere a um processo de valoração que, como tal, pode ter como resultado um parecer tanto positivo como também negativo. Trata-se, portanto, do produto da avaliação interna que eu faço de mim mesmo. A gente sabe que todo processo avaliativo é baseado em critérios, parâmetros, indicadores, e é justamente nesses padrões de referência que encontramos as razões pelas quais algumas pessoas possuem autoestima elevada e outras sofrem com autoestima baixa. Diferente de outras espécies animais, só nós, humanos, podemos tomar o próprio eu como um objeto a ser examinado. E a gente faz isso o tempo todo, como se a gente estivesse frequentemente diante de um espelho interno verificando como que está se saindo, ou seja, se a gente está bem ou se a gente está mal na fita. O resultado dessa análise constante que fazemos de nós mesmos é o que chamamos de autoestima. Mas de onde vêm os parâmetros que a gente utiliza para fazer essa análise? Do outro, isto é, da cultura na qual estamos inseridos, dos ambientes que frequentamos e principalmente das pessoas com as quais a gente se relaciona, sobretudo na primeira infância. Ou seja, gente, não existe constituição da autoestima inicialmente sem o olhar do outro. Posto isso, vamos seguir com o raciocínio. É por meio da interação com os nossos pais e também por meio de tantos outros seres humanos com os quais a gente conviveu ao longo da nossa infância e adolescência, irmãos, tios, avós, primos, colegas de escola, que a gente aprende a nos avaliar. É na convivência com eles que vamos, pouco a pouco, internalizando os parâmetros e critérios com os quais medimos a nós mesmos. É por isso que, de alguma forma, a gente pode até dizer que toda autoestima é, no fundo, uma heteroestima, já que, na origem, os óculos psicológicos que a gente usa para enxergar a nós mesmos são aqueles que o outro nos ofereceu. Um exemplo bem simples e didático agora. Há pessoas cuja baixa autoestima tem a ver com a sua aparência física. Por não estarem, entre muitas aspas aqui, em forma, ou seja, em conformidade com os padrões estéticos pré-estabelecidos pelo seu entorno, e que, infelizmente, na cultura narcisista na qual estamos inseridos, costumam ser irreais e tirânicos, tais indivíduos se avaliam de modo pejorativo. Sem perceber, e na maioria das vezes de modo inconsciente, essas pessoas internalizaram tais critérios e agora passam a se medir por eles, ao invés de adotarem outros parâmetros mais realistas e alinhados com os próprios gostos e ideais. Ou até mesmo, gente, aqueles critérios e categorias pertencentes a outras questões, como, por exemplo, os de conduta ética, moral, ou ainda relacionados a outras habilidades e competências em diferentes campos da vida. Para algumas dessas pessoas, isso pode ter acontecido porque seus pais valorizavam muito a aparência física. Em outros casos, o indivíduo pode ter simplesmente se deixado levar pela cultura contemporânea que dá muita importância ao ideal fitness, e não só por ele simplesmente, mas a ideais delirantes e surreais de beleza, que na prática são inalcançáveis à grande maioria das pessoas. Alguns desses padrões de referência são conscientes, ou seja, a gente até consegue trazê-los à mente com facilidade e repensá-los, problematizá-los, questioná-los. Porém, não são poucas as vezes que certos padrões hipertrofiados e ideais de perfeição, e eu não estou falando aqui apenas daqueles relacionados à beleza, mas também de tantos outros relacionados às nossas capacidades de uma forma geral, então que tais padrões e ideais estejam localizados em níveis mais profundos da nossa psique, ou seja, em camadas inconscientes dela, e que justamente por isso,
meio que de forma automática e sem a gente se dar conta, a gente acaba se lançando de forma torturante em busca da realização destes padrões ideais inalcançáveis, comendo simplesmente o pão que o diabo amassou nessa busca. É nesse sentido, então, que a, entre aspas, melhoria da nossa autoestima depende necessariamente de uma revisão dos parâmetros que a gente se utiliza para se analisar. E que a psicanálise pode, então, nos ajudar e muito a trazer essas nossas, entre aspas, réguas internas à luz da consciência.